começou falando sobre a restauração da carreira para os auxiliares e você já deu a entrada aí no auxílio alimentação, né? Que é um tema que, para mim, soa muito ruim, sendo anunciado como um benefício, né? Para substituir aí o possível reajuste que não é mais possível, né? Que é com a recomposição salarial, que você já explicou para a gente. Mas a gente viu que o ministro ele disse que a partir de julho vai ser pago esse valor, né, que me parece dobra, né? Hoje vocês recebem em torno de 450, né? Vai para R$900. É, isso. Você acha que isso, de fato, vai acontecer, apesar de todas as barreiras legais que a doutora Thalita já colocou para a gente em algumas lives anteriores? Você vê alguma movimentação, de fato, nesse sentido? Olha, assim, vou falar um pouco sobre a questão do processo eleitoral, do que eu estou vendo. Aí eu vou buscar no passado aqui, é só para tentar contextualizar o que eu estou vendo, o que está acontecendo aqui, que eu acho que vai ser, que está sendo ruim para a campanha do Bolsonaro. Vocês lembram lá atrás, no ano passado, quando o Bolsonaro anunciou que ele era do Centrão, lembra disso? Que ele fez aquele anúncio, eu sou do Centrão. E aí ele colocou o Ciro Nogueira, depois ele foi falando que ele era Centrão, eu sou Centrão, a vida inteira fui Centrão, né? Naquele momento ali, ele tirou o Paulo Guedes de jogada. Vou lembrar de uma coisa que aconteceu, que foram alguns secretários do Paulo Guedes tiveram algum atrito com o presidente mandou exonerar todo mundo, eles pediram demissão. Lembra quando os secretários do Paulo Guedes pediram exoneração? Logo em seguida veio a história do Centrão assumir como a bandeira política. E eu me lembro, naquele momento ali, os secretários, os indicados de Paulo Guedes falaram, Paulo Guedes tem que sair do governo. Lembra disso? Sim. Paulo Guedes ficou, a partir daquele momento, Paulo Guedes simplesmente foi ignorado. Você não ouvia falar Paulo Guedes e mais nada. Entende? O Centrão começou a articular, e aí foi nessa articulação o Centrão, que é a minha opinião, o Centrão quer que o presidente gaste dinheiro. Aí avançou, ali naquele momento, aí o presidente Bolsonaro começou a anunciar aumento para determinados setores, foi quando ele, no final do ano, ele começou em outubro a falar que ia dar para alguns setores, quando chegou no final do ano, ele pegou e garantiu que 3 setores teriam reajuste salarial. Lembra? Polícia Federal, Polícia Rodoviária e agentes penitenciários. Ali, Paulo Guedes estava simplesmente sumido. Você não ouvia falar em Paulo Guedes. E aí o Centrão começou a negociar. E o Centrão dizendo para o presidente o seguinte: presidente, não dá para 3 setores que você vai ter problema. Não dá para 3 setores. Evita. Aí, na hora de sancionar a LOA para 2022, o presidente garantiu para os 3 setores e tornou abrangente a possibilidade de todos os servidores públicos receberem. Por quê? Porque ele estava sendo orientado pelo Centrão a não conceder para 3 setores e sim para conjunto dos servidores. Foi quando a gente resolveu ir para Brasília, em março, para tentar garantir para todo mundo. Lembra? Ali, naquele momento, eu estava com expectativa boa. Lembra? Aí passou o período, 4 de abril, e aí o presidente, por conta da lei eleitoral, 6 meses antes, ele não pode fazer reajuste nenhum para 2022. E aí eu fiquei chateado pra caramba, porque eu falei, achei que a gente tinha acertado na atividade, ele, quando chegou, passou o período eleitoral, não teve. Na live seguinte, a doutora Thalita veio com uma boa informação. Estão lembrados disso? A doutora Thalita pegou e falou, não, o presidente tem uma possibilidade, sim. Só que a partir de agora ele só pode fazer recomposição de perdas inflacionárias e tem que ser linear. Foi, doutora? Sim, foi sim. Foi isso? Aí, eu falei, caramba, vitória. Por que foi uma vitória? Porque vai ser linear, ele vai ter que dar igual para todo mundo.
não é isso? E ele pode dar além dos 5%, que é a lei previsão. Ali, naquele momento, encerraram os assuntos de reajuste salarial, mas ele ainda ouvia o Centrão. Aí eles anunciaram que ia no final de abril, lembra? Aí a gente ficou na expectativa de viajar, aí depois foi para março, eu me lembro que em maio ele deu uma entrevista dizendo que ele ia trazer de volta para o servidor público o poder de compra. Sim. Aí veio o anúncio do sindicato do pessoal do Banco Central que estava negociando lá com o Ciro Nogueira de 22%. Lembram disso? Naquele momento, ele ainda ouvia Ciro Nogueira, ou o Centrão. Eu não sei o que aconteceu a partir de ali, eu não sei se o divisor de águas foi aquela reportagem malfadada, reportagem da Folha, que disse que Lula poderia ganhar com o primeiro turno e Bolsonaro estava lá embaixo nas pesquisas. A partir de ali, ele mudou da água para o vinho. Aí ele começou com essa. Aí, aquela pesquisa de opinião apontava que a sociedade entendia que ele era o responsável pela inflação por causa dos aumentos de combustível. Estou contextualizando, lembra? Ali, naquele momento, eu me lembro que naquela semana, uma semana antes, o Paulo Guedes estava em Davos, no Fórum Econômico Mundial, e aí ele falou, a única coisa que o governo pode fazer é o reajuste linear, só que só pode dar 5%, não tem como dar mais. Ali o Paulo Guedes estava quase que fazendo um apelo, pelo amor de Deus, presidente, dá só os 5%, tá bom, porque se discutia outros valores. Mas eu não sei o que aconteceu de fato, porque ele parou de ouvir o Centrão e passou a ouvir Paulo Guedes. E aí, para mim, Bolsonaro entregou a eleição de vez, se ele vai ouvir Paulo Guedes, e para a gente a situação ficou ruim. A gente fez um jornal, distribuiu um jornal, eu falava que tinha sido uma vitória, os 5%, porque passou a ser linear, só que ele já anunciou 7 eventos aí que não vai fazer. Eu não sei se ele vai fazer ainda. Aí ele está com essa história, eu queria que a doutora Thalita falasse, a doutora Thalita e o doutor Rian, sobre essa questão de aumento no auxílio alimentação, porque essa que não pode, eu falo com todo mundo, não tem mais reajuste, não existe mais, e tem que ver. Eu acho que eu dei uma travada aqui agora, eu acho que eu dei uma... Foi rapidinho, mas deu para compreender. Voltou. Eu queria que a doutora Thalita depois falasse aí, doutor Rian, sobre essa questão que eles estão batendo na tecla de que vão dar reajuste no auxílio alimentação. Isso aí... Enquanto a doutora Thalita fala, eu vou já incluir aqui na nossa conversa a diretora Maria de Fátima. Boa noite, Fátima. Boa noite para todos. Boa noite, Luiz Cláudio, doutor Rian. Boa noite, Fátima. Doutora Thalita. Tudo bem? Tudo bem. Vamos lá. Sobre a pergunta, é claro que a gente está no ano eleitoral, essa novidade, vamos dizer assim, que nunca aconteceu em nenhum outro ano de eleição, a gente está com uma notícia, né, inédita, vamos dizer assim, essa questão do aumento no auxílio alimentação. Primeiro ponto que antes da gente trazer aqui a questão da lei eleitoral, que eu acho válido a gente ressaltar, que na lei, na LDO do ano passado, no artigo, se eu não me engano, no 120, é proibido esse ano ter reajuste no auxílio alimentação, auxílio creche e outros benefícios. Então, a própria LDO, que foi promulgada no ano passado, para este ano de 2022, já proíbe qualquer tipo de reajuste relacionado à alimentação, auxílio creche, enfim, e outros. Então, primeiro ponto, para ele conceder esse reajuste, ele tem que alterar a LDO do ano passado referente a esse ano. Isso é um ponto. Segundo ponto, a gente está em ano eleitoral, no qual ele está inscrito, né, para a sua reeleição. E a gente tem a lei eleitoral no qual proíbe o candidato que está disputando conceder reajuste sob pena, né, de ferir de abuso de poder econômico e ferir a igualdade entre os candidatos.
Então, esse é o segundo ponto. Então, a gente já pega aí, fora, tem outras situações na legislação que também proibiria ele de conceder reajuste no auxílio alimentação. O que isso significa? A LDO, ele pode alterar? Pode. Então, esse aí, ele poderia alterar a LDO através do processo dentro dos meios legais para alteração de uma lei e conceder, revogar, ou através de uma medida provisória, ele teria que fazer para conceder esse aumento no auxílio alimentação. Mas agora a gente está o quê? De frente para uma lei eleitoral no qual proíbe, sob pena de abuso do poder econômico, ferir a igualdade entre os candidatos, ele conceder um reajuste, que é proibido. E aí, essa concessão de reajuste, ele vai sofrer, caso ele faça, ele vai sofrer as consequências da lei que ele está ferindo, que pode ser até a cassação dele como candidato. Então, além de multa, além do crime, que é um crime penal, ele ir contra, né, abusar do poder econômico enquanto candidato, enquanto político eleito, e assim vir pré-candidato à reeleição e tudo mais. Então, se caso ele conceda, ele faça isso, vá lá, eu quero, mês que vem todo mundo já recebe o dobro. Ele vai ter que sofrer as consequências legais do seu ato. Agora, basta também saber se vão fiscalizar esse tipo de situação. E, além do mais, os servidores estão desde 2006 sem receber esse reajuste no auxílio alimentação. É muito ruim. E a gente tem, dentro da nossa categoria, os servidores de marinha, servidores civis na marinha que não recebem o auxílio alimentação. Uhum. E seria uma pauta política para que eles recebam em pecúnia, mas o sindicato tem uma ação coletiva, no qual o sindicato representa toda a sua categoria, né, dos filiados, e para que os servidores civis dentro da Marinha recebam em pecúnia. Inclusive, a gente apresenta como um exemplo, né, para que a intenção do legislador era que, de fato, o auxílio alimentação fosse pago em pecúnia, são as falas do presidente que quer dar, entre aspas, né, conceder um reajuste através de um aumento, né, através do auxílio alimentação.